Boa noite, boa noite, todo mundo que está presente nessa aula de hoje. Assim como a Gi falou, me apresentou aqui, realmente eu adoro falar de emoções. Foi o que me conectou com a Doterra, né? O meu primeiro resultado com os óleos essenciais foi na emoção, foi na crise de ansiedade que eu tive, né? Muitos de vocês já sabem disso. Foi ali que eu entendi a grandiosidade desse produto e me fez querer estudar, pesquisar, entender muito mais sobre esse universo poderoso que a gente tem. Então, assim, para a gente começar a nossa aula de hoje, preparei a apresentação para vocês, preparei um monte de coisa, assim, sabe, o puro suco da informação. Então, o que que eu quero fazer com vocês? Pegar caderno e caneta. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui pode ser tanto conteúdo que você vai fazer para o teu grupo de clientes, pode ser conteúdo para você transmitir diretamente para aquela pessoa que está com essas dores agora, nesse momento. Então, anote, fique entregue durante esses minutos. Para a gente começar, pegue algum óleo que você esteja com ele aí agora. Estou usando no difusor e usei na inalação direta pelas mãos esse aqui que eu amo, que é o Tiro. Ele é um mix poderosíssimo para trazer alegria, humor, melhorar muito as nossas dores emocionais quando a gente está fragilizado, melancólico, triste, para baixo, né? Então, ele vai ajudar muito a gente nesse momento. Usei muito porque eu gosto sempre de trazer o conteúdo aqui com energia, com disposição, com emoção, para poder conectar, né, com vocês também. Eu estava conversando hoje com a Gi, e daí nós estávamos pensando no tema da aula de hoje. E daí, fazendo uma pesquisa rápida ali, o que se fala muito hoje, né, no momento atual? Sobre as dores emocionais. No tempo onde a gente tem internet, onde a gente tem muitas mudanças, eu tenho falado muito sobre adaptabilidade. Então, gostaria que vocês escrevessem aí, para a gente começar, essa palavra, adaptabilidade. Em tempos loucos, em tempos extremamente com uma mudança frenética, a gente precisa se adaptar para a gente minimizar a quantidade de dores emocionais que a gente vai carregar. São muitas, são várias. Né? Os olhos, eles podem ajudar a gente a melhorar isso? Pode. Mas eu acho que quando a gente tem a consciência, nossa consciência, o autodesenvolvimento, os olhos eles vêm como complemento, não você esperando que os olhos façam todo o papel. Então, tem a parte da aromaterapia e tem a parte pessoal de cada um. Então, já quero começar dizendo: se você está passando por alguns dos problemas que eu vou mencionar aqui, é utilidade pública e é respeito com cada um, falar, busque ajuda, além dos olhos. Busque uma terapia, uma psicoterapia, busque ajuda de outras formas onde você possa desenvolver e melhorar essa cognição e todas as consequências que elas podem ser adquiridas através das dores que a gente sofre, né, quando a gente está passando por um desses casos. Então, eu quero compartilhar a minha apresentação aqui com vocês, né? Uma apresentação que eu fiz com muito carinho mesmo, porque são óleos que eu já utilizo no meu dia a dia, né? São óleos que muitos de vocês já utilizam, mas a gente pode fazer algumas misturas e a gente pode deixar aqui, né, protocolos claros para que todo mundo possa não só usar, mas ajudar outras pessoas também, né? Vocês estão vendo minha tela aí? Tá tudo certo? Como que tá? Tá? Tudo certo? Então vamos Tá lá. tudo certo, Ju, pode tocar. Perfeito, perfeito. A minha internet está oscilando, tá? Mas, mas vai dar tudo certo. Grandes dores emocionais no nosso tempo. Então, aqui, o que eu selecionei das cinco mais hoje em dia? Ansiedade, foi por isso que eu comecei na aromaterapia. Foi o primeiro protocolo que eu utilizei para uma dor emocional que eu tinha na época. Solidão, acreditem ou não, essa tá tão latente quanto a ansiedade. E olha só que engraçado, agora à tarde eu fui apresentar os óleos essenciais para uma pessoa que tem uma loja aqui próximo da minha casa. E daí
Ele falou bem assim: olha, gostaria de deixar um difusor aqui na loja com alguns óleos e tal. Quero adquirir alguns óleos. Ele falou: às vezes até os meus clientes podem se interessar, porque aqui no centro de São Paulo, eu moro no centro, né? Ele falou: aqui no centro de São Paulo tá lotado de pessoas que moram só e me relatam que estão se sentindo cada vez mais sozinhas. Eu falei: você tá de brincadeira me falando isso, né? Porque é o tema da aula de hoje. Então, olha o quanto que isso é verdade, o quanto que tem pessoas passando por esse momento. Comparação, Júnior, mas isso é uma dor tão forte como depressão? Sim, porque é uma porta aberta para tal. Então, a gente vai falar sobre comparação também. Esgotamento e sobrecarga. Né? Então, trazer aqui os olhos, trazer algumas reflexões para que a gente possa usar as moléculas químicas através da psicoaromaterapia para a gente melhorar todas essas questões. Então, só deixando um pouquinho mais claro, a ansiedade e o excesso de futuro, né? Toda vez que a gente fala de ansiedade, a gente fica falando sobre a tentativa de previsibilidade, né, de futuro. A mente vive onde o corpo ainda não chegou. Então a gente fica ali angustiado, ansioso, estressado muitas vezes, querendo adivinhar o tempo. Então a gente pode utilizar óleos essenciais para essas condições. Solidão na era digital. A gente hoje tem as telas, né? Tá todo mundo conectado, todo mundo de alguma forma está conectado, seja através do Instagram, do WhatsApp, né, de outras redes sociais. A gente passa muito tempo nas telas e deixa com que aquela proximidade, aquela conexão, aquela intimidade com o outro deixe de existir, fique de certa forma fragilizada. Algo que foi muito adquirido ali dentro, no processo da pandemia, e muitas pessoas carregam isso até hoje e, na verdade, só se acentua. Comparação e inadequação. É a vida do outro como espelho da sua insuficiência. Esgotamento e falta de sentido. Né? Quando a gente se sente esgotado, gera um sentimento de desesperança. É como se a gente perdesse a perspectiva. É como se a gente perdesse o sentido, a cor. Né? Para quem não sabe, eu perdi um primo no ano passado, no final do ano, e o irmão dele relatou que ele, né, faleceu por conta de saúde emocional, e o irmão dele me falava, no dia do velório dele, exatamente isso. Que ele relatava, né, quando iam conversar com ele, dar um conselho, falar alguma coisa para ele, ele falava justamente isso, que ele via o mundo cinza. Então é como se as coisas tivessem perdido total sentido. E por último, sobrecarga mental e excesso de estímulos. De novo, algo que a gente pode viver tranquilamente com excesso de telas, estímulos o tempo inteiro. Nossa mente sendo bombardeada, bombardeada. Isso aqui são gatilhos e portas abertas que a gente abre, inclusive, para diversos vícios, para tampar aquela ferida ali emocional. Então, mente cheia, vida cheia e presença vazia. Você está na frente de uma pessoa naquele momento. E eu falo muito sobre isso, né? Nos nossos alinhamentos, eu sempre falo, gente, ó, fique de corpo e alma presente. Né? Não só o corpo presente, mas a alma já foi embora. Né? Então, a presença também, a gente está presente naquele momento. Por isso que sempre que eu vou dar um treinamento, ou eu estou conversando com alguém, eu gosto de virar o meu celular para baixo, a tela para baixo, porque para eu não ser bombardeado ali com as notificações que eu recebo no meu celular. E outra coisa também, quando está ali com a pessoa, está ali de fato entregue para ela. Quando eu estou no treinamento, anotar as coisas que estão sendo vivenciadas, porque isso a gente estimula, é um exercício, na verdade, um exercício de presença. Você está por inteiro e completo no lugar, faz com que você. A pessoa que está ali, o interlocutor, a pessoa que está ali junto contigo, ela sente uma presença diferente, ela sente o olho no olho, ela sente uma vibração, ela sente uma energia que a maioria das pessoas não sentem. E daí não é difícil você estar conectado com uma pessoa assim, ela fala, você é diferente? Quero me conectar mais com você, porque você me traz algo que eu não sinto na maioria das pessoas. Então vamos destrinchar essa ansiedade e o excesso de futuro, né? Como eu falei, quando a gente fala sobre ansiedade, sobre esse excesso de ficar pensando em coisas que, na maioria das vezes, elas nem vão acontecer,
Porque o tanto de coisa que a gente se preocupa que nem vai acontecer, não está escrito, né? Então a gente vive preocupado com coisas que nem vão acontecer. 90% dela nem acontece, só que a gente está ali se chicoteando, se autoflagelando, né? Aquela sensação de urgência que eu preciso resolver tudo agora. Tem que ser tudo agora. E daí você acaba pegando demandas demais, delega de menos e depois fica sobrecarregado. Necessidade de controlar absolutamente tudo. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, né, quando a gente trabalha em equipe, como é o meu caso, é algo muito fácil da gente cair nessa vala aqui, que é uma vala onde a gente tem uma necessidade de controlar tudo, todas as situações que acontecem, as pessoas, o ambiente, tudo, e a gente se sente, de novo, extremamente ansioso, porque as coisas elas não acontecem na mesma urgência com a qual a gente pensa naquela situação. Outro motivo que faz as pessoas paralisarem, às vezes a ansiedade, ela dificulta muito os processos de aprendizado, porque existe o medo latente dentro de nós, que é o medo de fracassar. E se eu fizer e não der certo? E se eu me dedicar e a coisa não acontecer? Ontem eu estava numa reunião e eu falei para a pessoa, estava contando um pouco da minha história numa apresentação, e daí eu contei que eu trabalhei, me dediquei bastante durante 8 anos numa empresa e a empresa saiu do Brasil. Aí ela falou: ai, tadinho. Eu falei: tadinho, não, de jeito nenhum, não sou coitadinho de jeito nenhum. Eu falei: eu não tenho medo de fracassar. E as coisas dão certo, graças a Deus tem dado muito certo, porque eu me jogo, me lanço. Se não der certo, tudo bem, eu tento de novo. Eu tento de novo. Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo e a gente precisa só se lançar. Olha a maravilha do que a gente aprende no processo. Dificuldade de permanecer no presente. Às vezes a gente tem uma vida angustiante, uma vida que precisaria ter tomado algumas decisões que a gente está adiando. Ou seja, a gente vive no futuro, mas adia coisas que precisariam ser resolvidas agora. Continua em relacionamentos tóxicos, continua convivendo com aquelas pessoas que não te trazem nenhum benefício, muitas vezes só te traz preocupação. Então, isso faz com que você tenha uma dificuldade de manter essas relações e ficar naquele presente com as pessoas. Fica imaginando como seria se você já tivesse aquilo. Como seria a tua vida se você não tivesse feito tal coisa? Só que já foi feito, já passou. Algumas decisões a gente não pode adiar, a gente precisa tomar agora. Quando a gente toma decisões claras e conscientes, automaticamente a gente tem uma tendência a ficar no presente. E aquele estado de hiperalerta, que é um estágio onde muitas pessoas começam a ter casos de taquicardia, palpitação, insônia, está o tempo inteiro naquele estado de alguém que vai ser assaltado, vigilante, alerta. Né? Então, isso traz uma carga, né, de cortisol muito grande, envelhece. Só que envelhece, isso aqui adoece nossas células o tempo inteiro, né, num estado a ponto de ter um ataque de pânico, estressado. Né? Então, a gente tem algumas revisões, quando a gente vai falar de uma forma mais profunda sobre aromaterapia, se você for lá no PubMed, pegar alguns artigos científicos, a gente vai ver que tem muita segurança quando a gente usa os óleos, principalmente quando se fala de lavanda. Então, tem muito estudo falando de lavanda, revisões sistemáticas, meta-análises. Então, a gente tem muita coisa de lavanda com a ansiedade, né? Estudos bem robustos, né, disso. Então, é um dos óleos que eu já vou dar spoiler para vocês, que a gente pode utilizar demais, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode utilizar? Quais são os que eu selecionei? São alguns óleos que a gente pode utilizar, tá? Para esses casos de ansiedade, de excesso de futuro. Tem uma receitinha aqui, que eu já coloquei, já quero falar dela primeiro, né? Que é lavanda com vetiver. Então, tanto você pode passar na mão, quem tiver os dois, pode colocar uma gotinha de cada e fazer a inalação em concha, né? A lavanda, ele traz esse estágio aí de nos acalmar, nos acolher, é um braço, é um conforto, é a mãe que traz ali um colo, né? A gente tem o vetiver, que são raízes profundas, então quem tem dificuldade de aterrar, tá muito naquele estado de alerta muito futuro, epa, volta aqui, fica os pés no chão, volta para o agora, volta para o presente, né? Vive o hoje, né? Então o vetiver,
além de ser um óleo de foco, de concentração, ele traz esse poder de aterramento. Se a gente fosse trazer uma simbologia para o óleo de vetiver, é como se a gente criasse as nossas raízes que muitas vezes elas estão soltas. Sabe aquelas raízes que vão crescendo por cima da terra? Que não aprofunda, muitas vezes a gente precisa simplesmente aterrar, aprofundar as nossas raízes. Então, eu gosto muito dessa combinação. É ótimo para o sono, inclusive, para essas pessoas que estão nesse estágio de alerta o tempo inteiro. Então, a gente pode colocar ali, usar 3 gotas de lavanda, 3 gotas de vetiver no difusor à noite, colocar no quarto para dormir, coloca uns 15 minutos antes, quando você estiver ali no ritual, de escovar os dentes, de tomar banho, de fazer teu ritual antes de dormir, já deixa o difusor ligado, né, com lavanda e vetiver que eles vão te ajudar. Mas a combinação ela pode ser, né, distinta. É que essa combinação é muito legal, como experiência para a gente testar e fazer uma jornada terapêutica de pelo menos 7 dias. Avalia utilizar os óleos, quando você vai fazer um protocolo, avalie usar aqueles óleos de uma forma consistente durante pelo menos 7 dias, para você se perceber o resultado que aquele óleo traz para você. Então, eu poderia trazer vários exemplos aqui de combinações que eu uso no dia, porque assim, como às vezes eu fico muito tempo em home office, trabalhando, fazendo reunião, no mesmo local, então eu gosto muito de ter um difusor na minha mesa de trabalho. Então, eu faço algumas combinações dependendo do que eu preciso naquela jornada. É uma jornada onde eu estou me desafiando, é uma jornada onde eu estou muito ansioso, muito preocupado, excesso de preocupação por algum assunto determinado, então eu vou usando os olhos, fazendo essas jornadas de acordo com aquela necessidade que eu tenho naquele momento. Né? Então, aqui a gente pode utilizar o lavanda, sozinhos ou combinados. Lavanda, que é para desacelerar a nossa mente, entrar num estágio de relaxamento, né? Trazer essa, como eu falei, o colo de mãe, ele traz essa sensação de segurança. Aqui você está tranquilo, aqui você está seguro. Laranja selvagem, que é o nosso White Orange, né? Que é o laranja doce. É um óleo que traz aquela criança interior. É um óleo que traz aquele sorriso, que ao mesmo tempo que ele relaxa, ele te convida para um estado de leveza. Gente, eu sei que está pesado, muitas vezes as demandas, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer no nosso dia. Muitas vezes, quando a gente é aquele pai, aquela mãe que carrega os filhos, a casa, o marido, a esposa, tudo nas costas. Né? Quando você tem um trabalho que te demanda demais, muitas vezes você fala assim: nossa, mas como você dá conta de tudo isso? Trazer mais leveza para o nosso dia a dia, um sorriso. Às vezes a gente está tão angustiado com tanta coisa, você coloca uma gota ali de White Orange na mão, né? Faz uma conchinha ali, fica inalando profundamente, já te dá um estágio de leveza. Né? A gente sabe que os cítricos, eles vão trazer um trabalho muito rápido. Quando a gente inala, ele vai lá para o sistema límbico, ele interage muito rapidamente com o nosso córtex pré-frontal, estimulando dopamina, serotonina, fazendo com que a gente fique cheio de prazer, de vontade de viver, né? Para tirar aquela tensão que às vezes a pessoa é tão rígida por conta da ansiedade que ela vive toda tensa. Bergamota é um dos meus óleos preferidos, né? Ontem eu falei para essa pessoa, em especial que eu estava com ela, eu falei muito do bergamota, porque às vezes quando a gente assume algumas demandas, e quero falar muito para quem trabalha com liderança, lidera outras pessoas, para as mulheres, principalmente. Às vezes as mulheres que carregam o mundo ou têm filhos com alguma condição, esquece de si, né, para dar tudo para o outro. Então, o bergamota, ele te lembra da tua autoestima. Ele te lembra do teu valor. Ao mesmo tempo que ele reduz a ansiedade, ele traz a maturidade de quem pensa que o que importa é o aqui e agora. Isso é maturidade. Né? Ele é um óleo maduro, diferente do laranja doce, que ele é para exaltar a criança interior, bergamota é para exaltar a mulher madura, o homem maduro, a pessoa que traz dentro de si algumas certezas, inclusive daquilo que ela não quer vivenciar mais. E o vetiver, como eu já falei um pouco dele, mas é voltar para o teu corpo, voltar para o teu centramento.
voltar para você, enraizar, né? Então, quantas vezes o seu corpo está aqui, mas a sua mente já está vivendo no amanhã? Posso tirar por mim, né? Os olhos trazem o benefício e eu falo assim abertamente para todo mundo que eu encontro. Eu falo, não é porque eu trabalho com aromaterapia e eu estou aqui te falando porque somente quero te vender. É porque, de verdade, eu não sei o que seria de mim sem os olhos. Eu não sei. Nesses 3 anos e 8 meses, né? 3 anos e 8 meses que eu uso os olhos de uma forma cotidiana, eu noto um benefício tão grande na minha saúde física, mas principalmente na minha saúde emocional, para lidar com demandas, para administrar questões pessoais, para trazer à tona algumas caixinhas que estavam lá dentro e ter coragem de enfrentar isso, realmente é só os olhos que podem fazer isso por nós. Então, o próximo que a gente vai falar é sobre essa solidão na era digital, tá? Solidão, que é a conexão sem a intimidade. A gente está na era mais conectada do mundo, isso não é novidade para ninguém, e é tanto, gente, que olha só que interessante. A OMS passou a tratar solidão e desconexão social como uma questão importante de saúde pública. Vocês sabiam disso? Porque quando a pessoa ela fica mais introspectiva, ela fica mais voltada no celular, nas telas conectadas ali, ela perde o contato com o externo. Ela perde o contato muitas vezes com as pessoas que estão na própria casa, convivem na própria casa. Quantos filhos, adolescentes, crianças estão enfrentando grandes dificuldades? Os pais que têm mais recurso de até de pensamentos mesmo, colocando os filhos na terapia, muitas vezes para tentar reduzir a quantidade de telas. Por que as escolas hoje tiraram a criança de ficar com o celular na sala de aula? Justamente porque o nível de aprendizagem ele era muito defasado, porque excesso de tela. Quanto mais a gente fica ali, né, na era digital, mais introspectivo e só com o celular, mais a gente abre gatilhos para vícios, para pornografia, para coisas e coisas que eu poderia citar várias aqui, tá? Então, o que que a OMS fala? Que 1 em cada 6 pessoas, né, no mundo, ele relata algum nível de disfunção baseado em solidão. E daí a gente vai trazer, obviamente, alguns olhos para apoiar, mas olha só, coloquei aqui, fiz questão de colocar. Nenhum óleo essencial substitui uma relação humana. Então a gente precisa ficar mais conectado para a gente interagir mais entre nós. Eu adoro falar, adoro encontrar com as pessoas, né? Essa conexão ela é tão saudável, né? A gente marcar de repente tomar um chopp num barzinho, né? Encontrar com os amigos, né? Um momento para desopilar a mente, para conversar. Isso reforça tanto a nossa autoestima, isso reforça tanto quem nós somos, a nossa presença. Né? Então, a aromaterapia ela pode criar um momento de acolhimento, obviamente, só que assim, a gente vai trabalhar muito a reconexão com nós mesmos. Esse eu acho que é o melhor papel que nós podemos fazer quando a gente fala sobre solidão. Né? Então, eu trouxe aqui alguns olhos para a gente poder falar sobre isso. Primeiro, rosa, o óleo de rosas, que a gente tem ele em Rolon, maravilhoso, porque quando a gente fala de psicoaromaterapia, rosa é aquele amor incondicional, o amor incondicional de conexão consigo mesmo. Então, ele é uma conexão de uma força, da força materna, mesmo que você não seja mãe. Por exemplo, eu sou homem, não sou mãe, nunca vou ser, né? Mas o rosa, ele traz essa conexão da mãe. Ele faz com. Gente, é um óleo maravilhoso, até para estágios de luto, quando você se sente só porque perdeu alguém. Esse nível de solidão, que acho que deve ser o mais terrível de todos, né? Por exemplo, uma mãe que perde um filho, o quanto devastador pode ser, né? Então, o rosa, ele traz esse acolhimento, né? Ele mostra que tá tudo bem a gente ser vulnerável, tá tudo bem. Se a gente souber pedir ajuda, tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem passar por problemas, tá tudo bem enfrentar umas tretas e a gente não saber como resolver essas tretas, né? É um outro óleo que é maravilhoso para a autoestima. Inclusive, a gente pode fazer uma jornada terapêutica com rosa e bergamota. Rosa e bergamota para autoestima, maravilhoso. Né? Pessoas que estão ali naquele começo de um
que começa com a solidão, né? Uma depressão que começa pelo estágio de se sentir muito só. A pessoa ela começou melancólica, ela começou triste, aí ela está se sentindo muito só, às vezes mora sozinho, né? Então tem vários gatilhos ali para poder enfrentar o início de uma depressão. Então eu usaria muito essa combinação de rosa com laranja selvagem, por exemplo. O nosso Eye Orange. Rosa com bergamota seria excelente para isso. Gerânio, porque o equilíbrio emocional e equilíbrio hormonal, ele também tá junto, eles caminham junto, principalmente quando a gente vai falar da mulher, né? Imagine uma mulher que mora sozinha, ela tá ali na faixa dos 50 anos, ela já tá ali no climatério, na menopausa, os hormônios estão todos regulados, e ela não está fazendo nem reposição hormonal, ela também não está fazendo um tratamento, né, com um psicólogo, ela não está usando óleos, então é uma porta muito aberta para o desequilíbrio emocional, porque mexe mesmo. É como para toda pessoa, mas o gerânio, ele de novo, ele reforça essa conexão, principalmente com o feminino que existe dentro de cada pessoa, de qualquer pessoa, inclusive com os homens. Laranja selvagem aqui é porque a gente precisa trazer momentos onde a gente tenha um convite para poder sair, para poder interagir com outras pessoas. Então, os cítricos são aqueles óleos que dá vontade da gente ter conexão com outras pessoas. Você começa a inalar um cítrico e essa dopamina e serotonina gerada através do córtex pré-frontal faz com que a gente tenha vontade de ligar para alguém, de mandar uma mensagem. E aí, Silvinha, vamos marcar uma cerveja? Silvinha gosta. A gente já tomou umas, né, Silvinha, juntos. Então, assim, e aí, vamos sair, vamos marcar alguma coisa, vamos almoçar. De vez em quando eu mando umas mensagens assim: ah, o que você está fazendo tal dia? Vamos sair, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos sair para jantar. Que delícia que é. Então, quando a gente está se sentindo muito só, né, muito nesse estágio, comece a inalar uns cítricos, convide alguém, fique disponível para conhecer outras pessoas, para frequentar outros lugares. Além da gente renovar o nosso círculo social, né, a gente às vezes se surpreende com algumas conexões que mudam a nossa vida. E lavanda de novo para trazer esse acolhimento, né, esse acolhimento de alguém que precisa de proteção. Talvez o problema não seja a falta de pessoas, talvez seja a falta de lugares onde você possa ser verdadeiramente você. Você consegue ser você num ambiente de casa? Você consegue ser você com o teu cônjuge? Você consegue ser você mesmo na frente dos teus filhos? Ou você veste uma máscara para cada lugar e cada situação que você vive? As máscaras são importantes? É claro que são. Eu uso, inclusive, várias, né? Precisa de várias máscaras para a gente viver nesse mundo louco. Mas aonde você é de verdade? Precisa ter pelo menos um, que é o momento da descompressão. Gente, ó, na rua eu sou uma coisa, mas em casa eu dou o grito da potera. Ó, na rua eu sou uma coisa, mas em casa eu saio doido, virado, tirando a roupa e batendo a cabeça. Alguma coisa. Eu preciso desse momento onde eu seja eu de verdade. Terceiro, comparação e inadequação. E daí aqui eu queria parafrasear e trazer rapidinho para vocês de novo as redes sociais. As redes sociais são um gatilho gigantesco para a gente ver a grama do vizinho e esquecer de regar a nossa. A nossa está queimando, torando no sol. Não vem uma gota de água faz semanas. Semanas. Mas a gente está apreciando aquela grama sintética, barata, que tem no vizinho. As redes sociais também fazem isso. Eu converso muito isso com a Gi, né? Eu falei, olha, nem tudo que reluz é ouro. Fulano aí mostra que é o bicho da goiaba. Será que é tão bicho da goiaba assim? Ou será que é uma lagartixa? Muitas vezes é o que acontece, só que a gente se baseia sempre no que o outro está mostrando, não quem é a pessoa de verdade. Nas redes sociais, a gente vai aparentar ser o professor, ser o intelectual, ser o bem-sucedido, ser o bicho da goiaba toda. Será que é isso de verdade? Só que a gente está o tempo inteiro se comparando com o alter ego do outro, não com quem ele é de verdade. Não com quem ele é naquele momento de casa, onde ele pode ser ele de verdade. Né? Então, são questionamentos que a gente se faz. Por exemplo, eu deveria já estar mais longe.
Eu já deveria ter feito coisas mais grandiosas na minha vida. Imagina, estou com 55 anos. 55 anos, eu deveria estar mais longe. Eu deveria ganhar mais. Imagina, todo mundo na minha idade já. Gente, teve uma época que eu estava nessa loucura aqui, tá? Eu estava nessa pira. Eu deveria ganhar mais. Eu deveria ganhar mais. Calma, querido. Calma. Calma, né? E, por exemplo, eu não gosto daquele negócio de falar que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não é verdade, né? Então, eu não, cada um parte de um ponto diferente. Então, calma, respira. Se você continuar no progresso, o teu momento também vai chegar. Eu deveria ter aquele corpo da Gisele Bündchen, deveria ter aquele corpo da fulana de tal, né? Esse excesso de comparação em relação à autoimagem também é um gatilho aqui gigante para fazer as pessoas começar nessa vala da comparação. Comparação também gera muita ansiedade, também gera depressão. Vocês vão ver que tudo está muito interligado aqui. Eu deveria ter aquela vida, eu deveria ter a vida da fulana de tal, né? E muitas vezes as pessoas falam, ah, mas não é inveja, não é inveja, porque está todo mundo avançando e eu não estou. Por que está todo mundo? Você empreende no mesmo lugar que outra pessoa. Às vezes vocês começaram juntos. Isso aconteceu comigo também. No começo da minha jornada empreendedora, há 14 anos atrás, eu via pessoas mais jovens do que eu, tendo mais resultado do que eu. E começamos no mesmo tempo. Depois eu fui entender quais habilidades essa pessoa já tinha que eu não tinha. Quais as referências que essa pessoa já tinha que eu não tinha. Né? Então, entender o ambiente, entender a atmosfera onde a gente está plantando as nossas sementes também é importante, diferente do outro, né? A literatura sobre redes sociais é complexa, complexa. Não dá para dizer que redes sociais causam ansiedade, mas há evidências associando certos padrões de uso e comparação social a pior bem-estar emocional. Né? Então, na minha visão, realmente as redes sociais causam sim ansiedade. Essa é a minha visão. Né? Dependendo do tempo que você passa ali, dependendo do tipo de conteúdo que você consome, dependendo de quem são as pessoas que você se inspira e se baseia, de quem que você está olhando a vida, sim, né? Ao invés de te trazer inspiração, que seria o contraponto, né, da comparação, vai te trazer muitos momentos de inadequação. Eu sou inadequado para o que eu estou fazendo. Só o perfil da Silvinha é o perfil que vai dar certo nesse negócio. Só o perfil da Gisele vai dar certo nesse negócio. Eu sou inadequado para isso aqui. Então, é isso que acontece com muitas pessoas. E daí, para a gente fortalecer o nosso valor, nosso alto valor, o que a gente pode usar de olhos? Quais são as jornadas que a gente pode fazer? Vocês viram que, ó, como é muito interligado essas emoções uma com a outra, alguns óleos se repetem. Então, de novo, a gente trouxe rosa, gerânio, né, laranja doce. Só que aqui tem uma presença muito forte que é do frankincense, né? Para fazer a conexão com você mesmo. Aquela conexão até espiritual, de voltar de novo também para o centramento. Presença, introspecção, conexão consigo, alto valor, valorização da tua própria identidade, conhecimento de quem você é de verdade. Né? Se ninguém pudesse ver a sua vida, o que você ainda desejaria construir? Você já pensou quantas vezes a gente, na verdade, está tentando construir algo que não é para a gente de verdade? É para mostrar para alguém? É para mostrar para outras pessoas? Ah, eu vou mostrar para aquela filha de uma égua que eu também consigo. Ah, eu vou mostrar para fulana de tal que eu também sou capaz. O que é seu de verdade? Qual que é a tua vontade de verdade? Se ninguém tivesse olhando, se ninguém tivesse reparando, o que você decidiria ter mesmo de conquistas? Será que você estaria tão louco atrás de conquistas materiais assim? Será que você estaria tão louco assim atrás do shape perfeito? O shape perfeito é por saúde ou é por vaidade? Só por vaidade. E é vaidade para ti, né? Porque você gosta muito, você tem apreço pela tua imagem quando você se olha no espelho, ou é
só baseado no que a outra pessoa vai te dizer da tua imagem. Você pensa o quão complexo é? É muito complexo. Né? Então, quando você usa um frankincense, por exemplo, que te ajuda a se conhecer melhor, a resgatar mais intimamente qual que é o teu desejo genuíno, ei, peraí, não, eu estou fazendo tudo isso para outra pessoa, para mostrar para alguém, para agradar o outro, mas vá se lascar, vá para a casa da baixa da égua. Não, eu vou fazer para mim, porque eu mereço, porque é gostoso para mim. Eu não vou fazer as coisas para poder agradar outras pessoas. Eu vou fazer as coisas porque são interessantes para mim, né? Alto valor. Se valorize. Quarto, esgotamento e falta de sentido. Tela preta, tela cinza, na verdade, né? Tela cinza, né? E aqui a gente ouve muito falar sobre burnout, né? Quando a gente fala de esgotamento. Fenômeno ocupacional relacionado ao estresse crônico no trabalho, não adequadamente administrado. Então, algumas personificações do burnout pode ser exaustão, distanciamento. Aqui, cinismo é porque tá aqui barra cinismo, por quê? Porque muitas vezes a gente não admite, né? A gente não admite no ambiente que é o ambiente de trabalho que está nos adoecendo. Muita gente a gente mascara e passa por cima disso e só vai piorando dia após dia. Situações que a gente arrasta, né? E não é só no ambiente de trabalho, tá? Às vezes é um relacionamento, a pessoa te cobra tanto, ela te pressiona tanto, ela extrai tanto de você que você fala, meu Deus do céu, me dá paz, né? Cansaço mental, excesso de estímulos, funcionando no automático, perda de prazer, antes coisas que te davam muito prazer, que você gostava, agora já não te interessam mais, é porque está nesse nível de cansaço mental. Não é aquele domingo que você pega para descansar, para fazer as coisas, para ficar fazendo vários nadas e no outro dia você está disposto, né? A pessoa que está com cansaço mental, mesmo que ela tire o dia inteiro, ela não descansa, porque não é físico. Não é físico, é acúmulo aqui na mente. Também está muito associado com ansiedade, tá? Irritabilidade, você fala, a pessoa fala um A, você fala o abecedário inteiro para ela. Já são pessoas que geralmente, quando está nesse nível de esgotamento, elas ficam muito na defensiva. Elas estão ali prontas para atacar, prontas para devolver na mesma moeda. Dificuldade de desligar, aqui é um grande indício também de insônia. Muitos casos de insônia com pessoas que estão esgotadas. Aí você veja o ciclo sem fim do mal. A pessoa ela já está, né, cansada, esgotada. Aí ela tem dificuldade de desligar. Aí ela não dorme direito. Aí tem uma insônia. Aí, meu Deus do céu, vira um ciclo que a pessoa fala, eu vou ter que apelar. Muitas vezes, né, quando a pessoa está nesse estágio, quantas vezes a gente já ouviu relatos de pessoas com burnout, com excesso, com esse excesso de estímulos, que começa a tomar Zopidem, que começa a tomar Rivotril, que começa a tomar uma infinidade de ansiolíticos que vai trazer uma confusão mental para ela. Além né, do que a gente conhece dos efeitos colaterais, ainda vai trazer essa confusão mental. Aquele estágio, né, de eu não aguento mais isso, eu preciso mudar minha vida. É aqui onde muitas pessoas precisam forçadamente, às vezes, fazer transição de carreira. Aqui é onde muitas vezes a pessoa ela precisa dar uma pausa, dar um tempo. Tem uma pessoa próxima, uma arquiteta que eu conheço, que trabalhava, né, num escritório bem famoso daqui de São Paulo, tá, gente? Ó, escritório de milhões, projetos assim multimilionários. E a chefe dela, que é a dona do escritório, é uma pessoa extremamente tóxica, abusiva, e ela fazia pressão mesmo nela no WhatsApp, um ambiente de trabalho, exposição, coisas tenebrosas. Ela processou ela pediu afastamento, né? Tem o laudo lá de burnout, esgotamento, ansiedade, depressão, um monte de coisa. Ela está há 3 semanas em casa, ela processou o escritório e agora ela vai ter que pagar uma multa milionária para ela.
ela queria tampar o sol com a peneira e ela ofereceu R$ 50.000 para ela calar a boca e tirar o processo. Ela falou: não, você não, isso aqui não paga o como eu estou me sentindo. Não sei quanto tempo eu vou precisar levar para me reerguer. Olha só o que às vezes relações, ambiente de trabalho tóxicos pode fazer com uma pessoa, né? Então isso é terrível, terrível. E quais os olhos que a gente pode utilizar para essas situações? Peppermint. Peppermint para te trazer mais clareza, sensação de despertar, mais foco, né? Porque uma mente que está muito acelerada, muito bagunçada, com excesso, com cansaço, ela também não consegue produzir. Ela não consegue raciocinar para resolver demanda por demanda e tirando as coisas da frente. Na verdade, fica tudo um balaio de gato só, tudo enfiado debaixo do tapete e a cabeça desse tamanho. Meu Deus, como que eu vou resolver isso? O manjericão. Gente, quero contar um trem para vocês. Vocês sabiam que tem um estudo riquíssimo, riquíssimo. Depois vocês podem pesquisar. Eu não sei se ele já foi publicado, mas eu soube por uma médica na semana passada. O óleo essencial de manjericão, ele aumenta a massa hematoencefálica, a nossa massa cognitiva. Vocês têm noção disso? Uma pessoa que isso é comprovado também, o quanto que uma pessoa com depressão, com vários problemas emocionais, ela perde partes de cognição mental. E a gente tem um óleo tão potente para quem está com essa exaustão e com essa sobrecarga, que vai inibindo vários processos cognitivos da mente. Então, olha, incrível isso, incrível. Lavanda para desacelerar, obviamente, a gente precisa disso. Eu colocaria aqui um mix que a gente tem na Doterra, que é muito legal, que é o PIS. O PIS é muito legal para isso, porque ele tem na versão roll-on, então você pode passar atrás das orelhas, pode passar nos punhos, pode passar na região do peito, ali do timo. Se está com muito, se essa sobrecarga, se esse estresse, ele te traz ali uma melancolia, ele te traz uma falta de paz, né? Então ele é muito bom para isso. Limão siciliano, porque ele ajuda, principalmente se a gente usar junto com o peppermint, a trazer clareza, renovação e trazer mais humor. Pelo menos uma dose dele, para quem está nesse estágio tão complicado. E frankincense, de novo, relembrar quem você é. Você merece passar por isso? Você tem necessidade de continuar nessa situação? Ou você conhece tanto o teu valor que a partir de hoje você não permite mais que as pessoas te tratem dessa forma? Olha que mistura poderosa a gente pode fazer. Peppermint com manjericão e helichrysum, para aquela fadiga mental. E principalmente quando aqui a pessoa já percebeu, porque o helichrysum vai ajudar nisso. Agora, quando a pessoa está mascarando, ela precisa de outra receita. Ela pode usar ali lemon, peppermint e frankincense, por exemplo. Ela não sabe que está nesse estágio, ela tá se fazendo de doida, ela está mascarando. A gente pode misturar peppermint, lemon e frankincense. Inclusive, não tô doido, tá, gente? Mas eu amo essa mistura. Amo essa mistura. Agora, quando a pessoa ela já percebeu, ela pode usar peppermint com manjericão, que é o basil, tá aqui escrito, tá? Mas é manjericão. Peppermint, basil e o helichrysum. Maravilhoso, no difusor, de preferência. Deixa algum tempo o difusor ligado ali, ou usa num colar difusor, se você tiver um colar difusor. Mas eu gosto disso aqui, ó. Difusor. Difusor ligado. A gente fica mais tempo inalando as partículas do óleo do que só aquele momento onde você faz as mãos ali em concha, tá? Pequenos rituais olfativos podem sinalizar ao corpo. Agora é hora de recuperar. Já fui muito massacrado, massacrada. Já fui muito sugado, sugada. Não, agora eu preciso me recuperar para continuar vivendo. Senão, que sentido faz? Que sentido faz, né? E por último, né, não menos importante, sobrecarga mental e excesso de estímulos. E aqui a gente pode fazer um apanhado geral de tudo que já foi falado, mas aqui em destaque, né? Em destaque, celular, mensagens, notificações, Instagram, WhatsApp, notícia, trabalho, problema, comparação, informação. Quem
Coloca aqui no chat se você tem tudo isso todos os dias. Demanda de celular, mensagem, notificação, é notificação da Shopee, é notificação da Temo, é notificação do Mercado Livre, é aquele carrinho que você já preparou, é o Instagram, é a amiga que postou uma foto, é a amiga que está lá na Disney e você não está, é o WhatsApp bombando, é a demanda, é a cobrança, é a notícia, é bomba, é guerra, é o trabalho cobrando, é o chefe pressionando, é problema, é a casa, o filtro quebrou, a torneira arrebentou. Comparação, eita, meu corpo tá ruim, tento tomar Monjaro. Informação, meu Deus! Senhor amado! Chega uma hora que a hora chega. Mente cheia, vida cheia, presença vazia. Aí a pessoa, daqui a pouco, ela tá toda bugada. Toda bugada. Aí procura ajuda, muitas vezes, quando já o copo já esborrotou completamente. Aí fica com dificuldade de se concentrar, excesso de informação, dificuldade de manter o silêncio. Não silêncio de ficar calado, é silêncio interno. Silêncio interno. A mente fica muito acelerada. Tem pessoas que ficam muito ansiosas com essa quantidade de coisa e elas começam a falar sem parar, sem parar, sem parar. Você fala, meu Deus do céu, como aguenta? Né? E às vezes é o contrário também. A pessoa ela está, né, por fora, ela está intacta e a mente está completamente acelerada. Não para, não para, não para. Não consegue dormir, acorda 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas. Necessidade de contraste de estímulo. Ah, agora não, isso aqui não está dando certo para mim, não. Agora eu preciso de uma coisa nova. Aí vai mudando, 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 mudando. Agora essa oportunidade aqui não é mais para mim. Agora tem a bola da vez. O bicho da goiaba chegou agora, é o que está mandando o pedaço. Aí muda. Aí daqui a pouco se frustra. Aí muda para outra. Aí nunca consegue acertar em um lugar. Porque está sempre querendo estímulos para tampar um vazio. Tampar vazio. Incapacidade de fazer nada. Gente, que delícia é fazer vários nadas. Vários nadas. Tem dias que a gente tem que dar assim o grito da pantera e dizer, ó, gritem longe de mim. Eu não quero demanda nenhuma. Hoje eu não quero guerra com ninguém. Vão tudo a merda. Vão tudo para casa do cacete a quatro hoje. Hoje eu só quero relaxar. Hoje eu só quero relaxar, ficar aqui de boaça. E aquela sensação de cabeça cheia, né? Essa é a ponte entre todas as dores. Se vocês puderem ver, parece que todas elas se interligam aqui, né? Uma demanda vai atravessando a outra e é possível alguém ter tudo ao mesmo tempo, mas é lógico. Mas é lógico, né? Regular o excesso de estímulos abre espaço para lidar com a ansiedade, a solidão, a comparação e o esgotamento. Olha só, tudo se completa, tudo está junto aqui. Né? Por isso que elas são da era moderna, do nosso tempo agora, atual. É isso aqui. É isso aqui que está trazendo mais questões ali para as pessoas. Os olhos se repetem, né? Isso aqui tem dentro do nosso Living Kit, inclusive, com o Living Kit. E se você tem o teu Living Kit aí em casa, pelo amor de Deus, use. Faça os rituais. Né? O que eu sempre falo para a pessoa, não adianta você ter ali o teu kit, teus olhos tudo limpo, parado, enfeitando a estante. Esse trem aqui ele só funciona se você fizer jornada terapêutica com ele. Ele só funciona se você criar rituais com ele. Então, cria um ritual para tua manhã, cria um ritual para tua tarde, cria um ritual para tua noite, cria um ritual para quando você se percebe mais ansioso, mais agitado. Eu, gente, graças a Deus e aos óleos essenciais hoje, eu recorro tudo aqui. Tudo aqui tanto para o físico quanto para o emocional, né? Então, peppermint, lemon, frankincense, lavanda, né? E os óleos que a gente já falou. E para encerrar, para ver se a gente tem as dúvidas, né? Essa frase, ela é um convite. Não são 5 dores que a gente trouxe aqui nessa noite, né? Mas o convite é um só. É respirar, sentir, desacelerar, se perceber. E parece frase bonita, tá? Parece, parece aquelas coisas que a gente vê, né, daqueles vídeos bonitos falando sobre wellness, sobre bem-estar. Respire, sinta, desacelere, se perceba. Mas olha que louco. Esse mesma pessoa que eu fui hoje, que estava falando sobre esse caso de solidão dos clientes e tudo, ele falou: eu já tive 12 lojas. É uma loja de roupas, né? Ele falou: eu já tive 12 lojas. Na época que eu tinha 12 lojas, eu estava num estresse completo. Foi o tempo que ele perdeu todos os cabelos,
E foi uma vez que ele infartou, foi parar numa mesa de cateterismo, o médico, acho que tinha, né, um conhecimento maior, não só de medicina, mas de vida, e falou, quanto que você vai parar para se perceber? Você vai esperar morrer? Para quem que você está deixando? Aí ele falou assim, Júnior, eu não tenho nem filho, eu não tenho nem para quem deixar. Ele falou bem assim, hoje eu tenho uma loja, não tenho dívida em banco e sou feliz. Eu falei, é sobre isso. É sobre isso. Para quê, né? Às vezes, para quê? Essa vida desenfreada, qual o sentido? Qual o sentido? Então, pesquisar, olhar ao redor, se fazer essas perguntas, para que que eu estou correndo tanto? Essa meta é para quê? É uma pergunta que eu sempre faço, né, para mim e para as pessoas. Qual que é o seu porquê? Qual que é o seu porquê? Por que que você faz o que você faz? Não é isso? Gi, perguntas, dúvidas, questionamentos, Ju, dores? apenas elogios, né? E muitas palmas para essa aula maravilhosa. Anotei várias coisas aqui. Gente, é tão prático usar os olhos, né? É tão simples, tá à mão. E são ferramentas tão incríveis. E eu só quero agradecer mesmo, Ju, por esse conteúdo incrível, porque o que eu mais admiro no teu conteúdo é prático. São coisas que todos nós estamos vivendo no mundo moderno. Ah, mas é quem faz do terra? Não, gente, é o mundo moderno, é isso. Eu tenho 3 filhos, né, que estão no mercado de trabalho, formados aí na profissão deles, e eles vivem com todas essas características. Ansiedade, né, o dia cheio, a agenda cheia, excesso de estímulos. Então, assim, maravilhosa a aula, maravilhosa. Que bom que a gente gravou, mandar para todo mundo, porque nós temos preciosidades na nossa mão. Você que tá aí, agora anotou vários olhos, peça os olhos no seu pedido mensal. Vai lá e pede, é um investimento em você. A hora que o Júnior tava falando aqui, eu peguei meu Rose, falei, meu Deus, o meu Rose tá acabando. Meu precioso, maravilhoso. Gi, Me o deu a Rose é um dor. presente, viu? O Rose é um presente que a Ele pessoa é. pode ter e usar. Eu tenho um e eu uso não sempre, não todos Eu os uso. dias. Mas vira e mexe, Eu quando eu uso também. sinto uma baixa, eu uso ele. E às vezes a pessoa pode olhar lá no sistema e falar, nossa, que óleo caro. Gente, desculpa. Hoje eu acho caro tudo muito relativo. Ah, porque você ganha dinheiro. Não. É porque aquilo que vai me ajudar no meu dia a dia a equilibrar a minha emoção e a equilibrar aquilo que eu sou, pra mim nunca é caro. Nunca é caro. Juro pra vocês. Porque me ajuda. Oi, Ju, pode falar. Ô, Gi, tem uma dúvida aqui. A Osana perguntou se o Adaptive seria indicado. Eu super indico. Super indico. Né? Não coloquei muitas opções, porque assim, a gente tem muitos blends que seriam indicados, né? Mas eu acredito que o Adaptive seria um dos blends mais indicados. Se você tem um Adaptive, você pode utilizar sim, é maravilhoso, inclusive, né? Porque tem vários óleos Suzana, ali, como o nome já diz, né? Como o nome já diz, para trazer adaptabilidade para as diferentes mudanças, né, emocionais que a gente tem. E gosto muito também, eu vi que a Karen acabou de comentar aqui, é um dos meus cheiros preferidos, é o Malama. ai, Malama, delícia. eu adoro. Para mim, assim, Tyr e Malama é um negócio doido, assim, Muito que eu gostoso. gosto A muito. Suzana está perguntando, você falou do vetiver, do lavanda, você acrescentaria um cítrico também nessa sinergia para fazer um rolon? Para qual? Para qual situação? Assim, os cítricos, eles, a gente não pode utilizar passando na pele, depende da concentração, tem que tomar cuidado. Então, por isso que eu gosto mais dessas sinergias em difusor. Porque se a gente usa, por exemplo, um limão siciliano, usa um bergamota, né? Os óleos cítricos, eles têm um componente químico chamado furano-cumarinas. Então, quando eles têm contato com a luz, pode ser essa luz branca, pode ser a luz do sol, ele pode manchar a pele. Então, eu não indico colocar em blend para passar na pele os cítricos. Eu prefiro usar no difusor. Porque a pessoa ela pode dizer assim, ah, mas eu fico em casa, não vou sair do sol. Mas às vezes ela liga aquela luz bem na cara dela, mancha a pele, depois bota a culpa em nós. Então eu prefiro não.
Ó, a Cris colocou aqui, cara é sofrer, pra mim também. Então, como eu já sofri muito com muitas coisas, pra mim hoje o que tem que investir em mim, eu deixo de comprar pizza toda semana, eu deixo de comprar alguma coisa pra ter. Outro óleo que eu falo pra vocês tenham é o bergamota. De verdade, gente, eu uso bergamota todos os dias, porque todos os dias a gente tem, né, que enfrentar aí quantos leões, e o bergamota, ele me dá força. Eu me sinto poderosa com bergamota. Eu sinto que eu tô com poder na mão na hora que eu tô usando bergamota. Então, sempre quando eu tenho que resolver alguma coisa com alguém, né, eu tenho que entrar numa reunião, eu preciso tá ali, de repente, até num embate do dia a dia, meu bergamota tá comigo. Então tenham, coloquem no difusor. Também não é um óleo caro, é um investimento em você. Então invista nos óleos para tua saúde, né, e pro teu bem-estar. Eu para mim tem óleos que eu não abro mão, Ju, e quem me convive comigo sabe. Claricalme, Claricalme, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, mulherada, tem esse óleo na tua mão, por favor. Bergamota, alguns outros cítricos. Então, assim, é investimento na tua vida. Caro é sofrer, como disse a nossa diva aromaterapeuta Cris Nardi. Acho que é isso, né, Ju? Gi, acho que é isso.